Eu acho que eu devo completar e retratar, assim, o que foi a comparativa, né? Quem somos, né? Quando colocamos de pelada vestido, em teoria de tirar a roupa do corpo para ajudar, né? Você vai pelado como? Você inclina como? Você desinclina como, né? Qual é o motivo da subsistencialidade efeitual depois do leite derramado, em teoria de ter que tirar do corpo? Não tirou, não viu? Não é funcional? Quando colocadas as questões do que se fez crescente, que eu me lembro que eu nunca fui proibida de nada. Não usei saia tão curta, também usei short, batom vermelho, minha avó também usava. Em termos, na época, algum lápis no olho. Na era de muito salão de beleza, muita maquiagem eu passava. De peito pequeno, cintura normal, bunda normal, redonda, não sei o que. Em termos de dizer, eu me lembro de um dado momento de ter ido na rua buscar alguma coisa às pressas pra minha avó, eu tava com shortinho vermelho, um topzinho feito de tecido azul marinho. Que meu ex-namorado viu ou alguém falou, meu ex-namorado mais velho pediu para quando eu fosse na rua alguma coisa, trocasse de roupa assim e tal, eu fui com shortinho, corpo tudo certinho. Eu pensei, hoje pensando, né? Quando é que vocês querem botar a mão na novinha, o que é que vocês fazem pela frente e por trás? Aquilo que a gente não questiona, que deveria valer para dois, quanto padrão de sacramentalização, como do que, a transparência do que faz, do que já fez, né? Quando a gente parte do pressuposto de não questionar e não perguntar nada disso, eu não me retrato de não ter perguntado, mas nem ter essa coisa de ter que perguntar, né? Ah, o que foi sua vida? Eu já foi casado, já teve namorado, ou não sei, não me retrato de nenhuma coisa em específico, eu não acompanhava nada, não via nada, mas não, né? Namorar só final de semana, sair e tal. Provavelmente pagava de idiota, né? Ainda que porque sim, porque não, né? Não necessariamente, mas, né? Não me lembro como que as coisas chegaram e tal, né? Em termos de, falando aqui, né? Que me falaram que ele ficava com uma menina e tal. Aí eu olhava, né, ao longo do tempo que eu ouvia, entre uma coisa e outra, que eu não via as coisas, né, e peguei uma fase considerada boa, né, o tempo que a casa da minha avó foi construída, e que, vamos dizer, foi a fase de já ter uma casa, né, ainda que morou no outro lugar na rua, alugado isso, aquilo, uma popular casa de laje, né, casa com espaço, essas coisas assim, e dizer que já tinha os filhos ela criada, queria neta, o que que era, dizer que era uma fase de prontidões, né. Então, lembrando alguns valores e quando alguns são considerados idiotas ou fingem que não os consideram idiota quando dão valor ao casamento ou não trairia, eu diria não vou rebaixar igual, mas você não rebaixa igual e dorme junto, ou qual é a interpretação disso quando uma pessoa pensa que fazendo a parte dela, né, não violando as regras do casamento, isso, aquilo também não corre risco, o que era a cabeça da minha avó, né? Que não era propagação, a gente não via essa coisa de achar que doença, HIV ou algumas coisas em termos de. Não tinha, né? Quem ensinasse ou quem falasse essas coisas sendo faladas da parte dela, ou a quem justificasse preservativa, isso, aquilo. Você quer foi no ginecologista uma ou iria numa outra vez na vida? Uma vez num ginecologista homem falou isso, né? E que era aqueles tempos de dizer que já tinha, né? Quando falar, teve, não tinha tratamento na época, teve piorreia, não teve não sei o que lá, tinha oxiúros, tinha o cu preparado, né? E a boca também. Qual é a vantagem de usar e não usar sobre alguns critérios e assim, quando, né? Na verdade, a gente coloca, tenta o senso crítico, né? Do que vira trágico, ou dizer vira vantagem para quem, né? Quando obedecem a alguns padrões e a quem vira prazer diasporado, né? Vamos assim dizer, o ramificado, que se induz buscar, ou a sociedade diz que tem que buscar, ou é do homem buscar, ou é do homem ter que saber fazer para ensinar a mulher, né? Se não tinha, se veio antes, se não veio dele, essa teoria do X, né? Aqui em Y, hormônio de dois, ou qualquer coisa mais ou menos sobre pró desse paraíso, né? Algumas questões tais, quando pensando hoje o que virou tragicidade, né? O fracasso da largura, a cegueira aqui em enxergativa de posições, de angularidades, angularidades por posições, a quem atribui esse juízo de valor de é saudável ou de fato assim se faz saturado ou faça saturar porque virou fracasso, virou miséria, passaram a não cuidar, como fizeram sem cuidar? Então que virou racionalizar e dizer, né,
apontar pró-monoteísmo e dizer reverso ao fracasso monoteísta. Algumas questões apontando e dizer que vale reversificar. O que eu quis dizer, né? O que era num dado momento ir na praia, ter um corpo normal, nunca ficar enfiando cara nas pernas dos outros, viu todo mundo com normalidade, independente da que era, né, o biquíni, uma roupa de cada um, que era dentro da casa, normal, não tinha essa, né? Então, que num dado momento, quando a praia alarma dizer o que é exposição, né? Não vai com cueca no meio da rua, mas de repente tira e anda, tá de cueca, só mudou o tecido, que são algumas condições de você saber olhar além ou de fato o que vira a quem apontar bonito ou feio, dizer proíbe para esse ou não proíbe para aquele, porque está incomodando, está mexendo com quem, ou o que vira registros de bem resolvido entre você ou não necessariamente, é quem fica esse julgo. Quando aplicar um juízo de valor, a quem proibir, a quem não proibir, como saber observar quando as coisas vieram, né? Atividade física, dinâmica de roupa fresca, ou a quem justifica roupa transparente, ou quando a coisa era, né? Uma calcinha bonitinha, uma camisolinha não necessariamente transparente, naquele tempo que era, né? Os pijaminha de coloridinho de bichinho, no mais uma espécie de cetinzinha. Me lembro de 2 camisolinhas que eu comprei, uma pretinha, normal, alcinha, tipo vestidinho normal, uma vinho com um alto relevo meio de bolinha, sei lá, uma outra preta, que eu até usei na casa, levei pra casa do ex-namorado pra viajar, aquela coisa de estar mais arrumadinha, ser menos, né? Mas não tinha esse negócio, né? Ver se tem cabelo no cu, se o cu tá lavado, não tá lavado porque vai usar, mas lavava, achava, né? Mas eu quero entender quando você imagina, né? Até que ponto a pessoa vê você em que posição, ou estimular a posição, falar um pouco direito, com um pedaço de papel pregado no rabo aí, pra quem vira, né? Que tem coisas que são tão bizarras que você vê o que é o fracasso das bizarrices, das individualidades e o paradoxo do que vê, não fala com o outro, finge que não vê. Quando entre posições e fingidas não posições, meia luz, não luz, ouvindo as pessoas e ao longo do tempo o que é você, como você se identifica com as suas proporções, se ninguém te traumatizou de alguma coisa, o que é traumatizar ou você se traumatizar, e avaliar o contexto multiposicional das coisas e multicaricaturar probabilidades, como que é desbravar essas condições. Mas quando isso virou olhar a atividade física com a questão da construção corporal, como foi desbravado isso, né? Entre anatomização, dissecação, ou todas as coisas que foram colocadas, que vieram para olhar essa coloquialidade, entre construção muscular, mas num dado momento, entre algumas falas e não falas. Ah, mas é bunda, ou vai pro sexo, ou não vem pro sexo, ou sai pro sexo. Quando entre todas as condições você olhar, né? O que vira, viu isso tudo, mas não viu isso tudo? Quando imagem, né? Em que momento aquilo não era, nunca fez sentido para mim. Pornografia, vão sair os dois, vamos ver um filme pornô. Então tá, né? Eu olho aqui, olho lá, mas aquele é preto, esse é branco. Ou amanhã vai ser. Não tinha nem função, né? Pra não dizer que eu não vi, né? E a televisão passa tudo o tempo todo, mas o que é assim, né? Corpos, histórias, novelas, as coisas ao longo do tempo. Mas o que é você olhar quando alguém mostra o aparelho reprodutor, isso, aquilo, o que é você abrir um instante e ver que serviços estão fazendo aqui, mas que também não fazia sentido, imagem parada entre algumas coisas assim, né? Aí que num dado momento, vamos ver um filme, ou ligou num lugar e viu aquilo, ainda tinha todo um contexto, né, que eu falei, no lugar tinha um corcundinho de Notre Dame, eu sei lá o que era aquilo, uns negócios, pessoa de 4, um trem sacudindo, fazendo sei lá, tinha contexto, não faz contexto isso pra mim. Eu acho que o corpo e um contexto entre dois tem uma quantidade de particularidades. Eu fui blindada muito com relação a essas coisas, né? As coisas pela toda a lógica entre você falar ou não falar, o que é beijar, pra que beijar molhado, não beijar molhado, ou todos os contextos, encostar, sentir volume, até o contexto da penetração e ser permitido essas coisas, né? O que vira num dado momento entre limpeza e não limpeza, quando a maioria é merda, bosta, não sei o que, você imaginar de trás para frente, ou de trás para camuflar o da frente, parece coisas diferentes, excreções diferentes, somatório de questões, que ao longo do tempo você atribui tradição, o que é o momento da liberdade, quem é que te custeia, quando é somar independência para questionar ou não questionar, ou usar o senso crítico, bom senso, e dizer que atribui, que alguma coisa não traumatiza ou vira um prazer além
higienes ou entre as higienes, que é o que vira em que momento você ter sua casa, você ter a liberdade de olhar o outro e entender o outro com a pureza dele, independente das coisas que você possa pendurar, mas você saber olhar a pessoa, o nu, ou de qualquer maneira que se tem, ainda que num dado momento vai ficar bonito com isso e aquilo, mas saber olhar sem aquilo, né? Nossa, essa roupa ficou linda, ficou de outro mundo. Ah, mas gostei daquele dia daquela roupa. Não, pra mim isso não faz sentido. E é poder usar o senso crítico entre todas as críticas com a harmonização corporal, mas tem beleza de todas as formas, independente de quem aponte, né? Deficiências ou questões tais, e eu sou muito olheira com relação à mudança da composição corporal, como poder atribuir. Eu não me dei conta disso. Eu acho que talvez o protecionismo da minha avó, e nem foi aquela coisa de lenga-lenga, foi no colo na hora certa, mas de não ter a necessidade de ser pagiada, mas gostar de atribuir satisfação, ou não deu pra mim, ou parece que eu não imaginava, eu comprei, não era pra mim, ou eu vejo que tá perfeito em você, você me agradou assim, eu agradei você, eu gostava muito de tudo isso. E de ver que alguém não fazia, ou num contexto a pessoa estava, o tempo dela estava destinado a mim, eu a ela, independente do meu trabalho. Aí quando eu via que a coisa acontecia e também via o valor das pessoas, acho que todo momento das coisas atribui um esforço. Então eu tive muito disso, de desfazer de coisas baratas, entre aspas, tudo que eu comprava pra mim eu via um valor, e coisas literalmente caras. De passar pra frente, independente de não ver, isso não vale a pena vender, isso não vale a pena, né? Vender por pouco, né? Vender por muito, isso e aquilo. Várias questões que me deram muita responsabilidade existencial, muitos valores na referencialidade do céu, inclusive aterrissado, que foi deixado para ser assim. Então, colocando que num dado momento vira o que eu não gostei dessa coisa de avaliar como isso consome, você ter que impulsivizar até onde o limite do amor e da guerra, para dizer que o amor e sexo não é uma guerra. E quando é impulsionado, faça isso, porque senão o outro vem e faz. Mas esse é o traidor. Aí essa saiu no prejuízo, aí é jogado um contra o outro, e as duas fazem com que o traidor vire mais traidor, vire o rei da cocada. É impulsionado que tem que fazer isso, porque senão vai ser traído, isso e aquilo. Eu nunca gostei disso, não. E a minha avó não teve. Se ela não sabia ver isso, não sei não se ela não sabia ver isso. Minha avó não se vendia os valores que ela determinou como correto ou satisfatório, ainda que o esforço pela gravidez, pelo filho, por ter família, né? Então, traiu ou fez isso, ainda que pudesse quebrar o pau, ou discutiu entre a cama deles ou isso e aquilo, que num dado momento, tô de mal com seu avô, ele ria. Não, até tal dia de mal, o negócio era ativo, era bom, provavelmente conversado entre eles, mas não tinha esse negócio de achar que então ia ter que mudar a veste, porque teve a puta da rua, e olha, era a costureira. Não tinha isso não, tá? Os valores dela foram muito bem constituídos. E eu penso que na época que ela morou na casa do meu avô, que ele devia ter trabalhado com caminhão, pensando em outras coisas, né? Enquanto era aquela lá que ia casar virgem, mas que disse que ia a cavalo lá não sei aonde. Ela não foi aquela, não teria nem por que esconder. Ainda que ela achasse que existiria algum protecionismo de dizer não, ou acreditar na palavra, né? Dizer não, é virgem, não é virgem, não sei o que, mas ela não ultrapassou o que ela determinou como forma de casar, e tanto que assim, ó, tem o valor de fazer as coisas dentro de casa e o homem tem a obrigação de fazer isso. O que de certa forma eu também achei um pouco pesado, de achar, não, o homem vai pra rua, tem que pagar tudo isso sozinho, mas os valores da quantidade de trabalho que ela fazia dentro de casa, ou entendia como o contexto da casa, era tão pesado para quem trabalhou na roça, ou entendeu essas coisas, né, porque a minha bisavó foi entendendo assim e tal, tinha, né, tu varrer, cuidar de filho, lavar, fazer todas as coisas. Tinha muito esforço, e os esforços deles não eram tão pesados além. Em termos de achar que ela não tinha noção de que os trabalhos eram bem desenvolvidos e nenhuma forma de exploratória ela fazia. Ainda que no longo do tempo, que era, né, pagar comida para todo mundo, para os familiares dele, no aniversário dela, na virada do ano, nos presentes de Natal, isso e aquilo, que via que trabalhava, tinha para isso, aquilo, né? E tinha a independência dela, não sei que tempo, a aposentadoria de quem veio primeiro, não sei. Mas ela fazia tudo acontecer e tinha para acontecer. Fazia parte do contexto de trabalhar para garantir o que foi adquirido, que ela era participativa. Mas quem fica dentro de casa nunca toma os méritos, né? Ganha o nome, a empresa é do nome dele, a casa é do nome dele, isso e aquilo, né?
Que num dado momento virou uma bola de neve quando um filho coloca no nome e outros ainda trabalhava junto, a merda que virou. Que, né? Que meu avô ainda deixou que resolvesse isso depois. Colocando alguns contextos quando se deparar com imagem, ver a maturidade da coisa, misturar a ousadia, né? Passou por aquele efeito de ser satirizado hominho, perdeu o tronco, ficou sem peito, cortou o cabelo. Então agora vamos, né, dar os méritos, bota um peito, bota um mega, faz isso e aquilo, cutuca travesti, quem é homem, quem é mulher, quem é travesti, por quê? Aí num dado momento, quando, né, harmonizar um contexto e falar, você sempre mobilizou a mídia dos outros, a cama dos outros, e tá exposta a tudo isso, não tá vendo que usaram sua imagem, isso, aquilo, faça e aconteça. Mas quando num dado momento você fazer todos os paralelos perante as gravidades, as invasões, e num dado momento você voltar retrospectivando aquilo, não estava errado, tenho direito, e enquanto isso desacatar o meu direito, e preparado para me defender perante tudo isso, né? Se tudo para os meios de produção não acontece, prioritariamente todos nus, o que vira regra de atração e não atração, e entre pelado e vestido, né? Como hoje eu gravei o vídeo aí, falei, meu peito tá meio torto, não tá levantando, e parecia num dado momento que não tava, resolvi abrir as pernas, tava cansado, aquela calça, sei que marca aquela calça, falei, olhar uma preta, mas é a branca mesmo que vai andar sozinha. Tava olhando o negócio do aplicativo, questão de ver que horas que ele anuncia que eu acordo cedo, abro, e ele anuncia que entrou o dinheiro. Aí eu vi que dá pra ver pelo Caixa Tem, tá agendado. Falei, por que eu não abri ontem? Eu não consegui abrir hoje. Baixei de novo, foi pede um negócio lá, manda, não vou estar usando depois. Até então teria que ir no banco pra ver, porque hoje não abriu de novo. Falei, puta merda. Aí dá pra ver, eu acho que pelo Caixa Tem também. Aí ontem não abriu, eu perguntei, parece, tá fora do ar, não sei se todo mundo pergunta, ou foi a pergunta de ontem, perguntei de novo, não respondeu, no Google, assim, né? Aí olhando alguns contextos perante o que eu fiz no canal anterior, entre várias coisas impulsionadas ao mesmo tempo, não sei se era para alarmar probabilidades, relatividades, ir e vir de coisas, mas ficou lá uma dinâmica sistêmica não muito diferente de agora, mas já com a quantidade de trabalho acumulado, feito sobre novas versões mais maturacionais, tudo igual e sobre diferente, né? Porque eu também filmei pedaço do PF, pedaço disso, daquilo, e tudo eu venho colocando um contexto. Como eu venho questionando etiqueta e desetiqueta, e falcatruas de etiqueta perante profissionalismos, ou perante a minha minuciosidade, eu me apresento, eu me categorizo, ainda estou assim, falei que isso aqui não vai mudar, precisa me achar, é o meu complexo investigativo, é a minha somativa, né? Até que ponto um corpo é matéria-prima para quem ele é deturpado e transformado assim ou assado, e o que é visto aos pedaços, mas sobre a condição do que foi me deparar com a condição à distância, a condição virtual, a condição de internet, quando num dado momento de Facebook, né, filmando dentro de casa, dando uma desfiladinha, o que já era desfilar, poder desfilar de biquíni e ser chamada, minha avó ficou super orgulhosa, garoto estudantil, na época lá de, foi o quê? Garota sul do estado, que foi o terceiro lugar, né? Primeiro foi Alfredo Chaves, segundo Guarapari, terceiro eu. Que tinha que ter ido um de cada lugar para votar, o meu não foi. Então tá, né? Cada um dá um voto, né? Retrospectivando o corrente, o que eu me deparei, e eu fiz tudo visando em acertar e não fazendo questão de agradar sobre coisas somadas, críticas raciais, né? E questões tais, recolocando questões, repanoramicizando as somativas correntes, já que eles avaliam avaliação física como o que é avaliação final, que momento, sobretudo correntismo histórico, dizer que é uma somativa, o que é impulsionar a praxe espacial, quando num dado momento, né, que é o limite de altura, profundidades, lateralidades. Questões, eu vou postar ali o vídeo que eu coloquei praticamente com os peitos de fora, segurando assim, colocando diferencial, né? Que fica bonito olhar por baixo. Num dado momento estiveram mais enormes, num dado momento mais seco, na época do campeonato, era um momento que era para estar maior, né? Quando eu sequei totalmente, eu tinha acabado de colocar, meu peito parece que eu pequenininho. Num dado momento parecia que estava o dobro do que tá. E minhas próteses são 355 cada uma. Era numa época que a prótese era 1.800 e pouco, a minha foi uma das mais caras, eles falaram que era Ivo Pitangui, sei lá o que lá, Ivo Pitangui, era a marca selecionada, eu não sei, que eu paguei 2.400 e pouco, com a cirurgia à vista,
Eu que dividi porque eles me deviam, né? Chega a ser engraçado essa piada. Aí um comprou pra mim, parece, né, aqueles que estão, né, fazendo alguma coisa errada dentro do trabalho que o patrão tem que pagar, né? Foi o Damião que dividiu pra mim, se eu não me engano, tudo certinho na época e tal, foi negociando as coisas, quebrando coisas dentro de casa, não sei o que aconteceu que eu tive que gastar. Falei, meu Deus do céu, me dieron minha cirurgia, na época eu paguei barato, era caro e paguei hoje, né, não seria nem 5 mil tudo, na época, que foi a orelha. Ele não tirou praticamente nada, falou que não tinha o que tirar, era coisa da minha cabeça, porque furou do lado, mas ficou os 3 pontinhos assim de cada lado, que ele desapareceu. Às vezes eu queimei a perna com alguma coisa que ele desapareceu. Queimei negócio de andar de moto. Tive duas queimadas que parecia gestação de gêmeos, um em cima de cada coxa. Levantou umas bolhas dessa altura, assim, um trem muito tenebroso na praia de Ubu. Teve que cortar aquilo, foi aquele demônio do Guilherme, cortou pra sair água. Minha avó falou, que sol que foi esse? Eu sempre vigiei essa menina, veio um sol que cozinhou as pernas dela. Então eu não me lembro de queimadura ou alguma coisa. Nossa, eu tive um cravo em Aracruz, que foi um cabelo inflamado dentro da bunda, do lado. Tá? A prega aqui assim, do lado de cá, indo pra dentro da polpa, mas né, aquilo parecia quando eu puxei, falei, que porra é essa que eu não vi? Não tinha espelho, tava dormindo num lixo de um lugar, de um quarto podre, sem conta e tal. Quando eu vi aquilo, eu fui tirar aquilo, espremeu, aquilo saiu, a libertação de ver aquilo saindo, né? Aí aquilo puxou um sangue, falei, nunca mais vai sair esse trem da minha bunda. Saiu tudo. Ficou como se fosse um roxo, né? Saiu tudo. Deixa eu ver, em termos de pancada e de corte, tem esse aqui. Alguma coisa aqui. Que foi aonde já foi uma outra jogada da mãe com o viadinho do filho dela. Que acabou querendo ou não, que na época me arranhou. Que no dado, né, que eu tinha tirado foto, depois desfiz da agressão, da jogada dela. Pra poder não me pagar, roubar minhas coisas, botar na cadeia. E toda jogada com o filho, com o tio, a mãe se tornou uma cretina absoluta, que tá queimada ela viva. Nem sei onde tá aqui. Em algum lugar que tem aqui, foi aqui, que ficou cortada também uma coisa aqui que tem a ver da unha dela. Já era jogada dela com o viadinho que ela tinha cevado e que era novinho, que já seria um criminosozinho. E depois eu precisei de retrospectivar um monte de coisa para ver o que eles estavam fazendo comigo e me usando, onde não tinha mais estar devendo gente. Entenderam que a minha saída de Alegre foi ficar devendo gente, que eu acertei. Eu consegui roubar como ninguém roubou e voltar para pagar seria um otário. Então tinha muita criminalidade dentro daquela casa. Eles entenderam, fingiu usar um recurso de probleminha passado que não resolveu. Os 2 bandidos bem montados, até a hora de eu usar tudo e pagar tudo, que não iria conseguir pagar a quantidade de dívida daquele viado traficante do monte de coisa que estava devendo, até eles me lincharem, que já era algo muito calculado, que eu era idiota, que teria que ser jogado fora. Eles jogaram todos os padrões de casa, coisa tenebrosa. Tipo, acordar como, né, o que o viado vai arrumar pra ver que horas que chega isso aqui, a quantidade de dívida, a quantidade de coisa que a mãe foi fazendo, porque foi sobrando a jogada de vingança dela junto com o viado pra poder. Ninguém queria mais ficar com ela, nem o viado queria ficar com ela, nem filho nenhum, até porque todos eles quiseram abandonar os filhos a vida inteira em função de relacionamentos, o que não parecia. Depois que a mãe começou a casar, e o pai sempre foi o espertão camuflado por entregador de pensão entre todas as guerras tenebrosas. Viveu como um boyzão, curtiu muita raça de motel, muita viagem, muita coisa. Inclusive quando a gente estava na praia, sempre na casa de parente. E isso tinha uma jogada, né? Ao longo do tempo, querendo ou não, por mais que todos eram bons familiares, saturados com algumas situações, nem sempre, né? Mas uma coisinha ou outra, daquela coisa de família, falar o que tem que falar, ainda que a maioria dos netos, ou todo mundo junto, a coisa fluía muito bem, minha avó dava uma cobertura muito boa. Não tinha esse negócio de achar que todos não contribuíam sobre, inclusive, todas as datas, dar os presentes, fazer, entendeu? Não tem cada coisa no seu lugar e todas ao mesmo tempo. Os dois tiveram uma esperteza, porque todos os filhos da minha avó, ainda que o tio, né, que foi arrumar um amante no final, ter que sair de casa, eu não esperava isso dele, que morreu, né? E minha tia nunca abriu mão de fazer tudo para as filhas dela. Nunca, entendeu? Tentou ter a vida dela lá também e tal, mas todos eles eram muito prioritariamente os filhos deles, né? Inclusive o Guilherme, né?
em detrimento do que achar que podia fazer comigo, aquele criminoso que é pra estar morto, eu picar ele inteirinho. Então, colocando algumas questões, quando que implicou avaliar o efeito dominó e colocar a questão Mohammed, né? Sobre os meus limites, a minha saturação, a minha referencialidade, usar as máximas de mim, como que Deus usa as coisas para você. Eu não só substanciar, eu recapitalizo, eu chego com ação de graça, eu dependo da minha minuciosidade de referenciar, recortar, mostrologizar a pessoa gratuitamente, perceber, utilizar a minha herançalidade, então tudo eu já começo capitalizando e eu ofereço capitalização, pagamento independente, sobretudo, todos os lugares onde eu passei, eu substanciei a casa, detalhadamente, ainda que não era para substancializar nada nenhum, dizer que você está em território de ladrões, mas utilizar todo o critério de achar ninguém está à toa, né? O que é uma gramestrificação, uma protocolaridade? Deus me deu méritos extraordinários, muito além do que visto dentro de casa. Então, algumas questões sobre que num dado momento você se sente totalmente invadida e levada sobre rebaixamento. O que foi colocar a questão de, né, quando num dado momento a largura da aquisição, o dinheiro adquirido, a independência, a fartura que eu já tinha, de camuflar relacionamentos de que eram sustentados, eu podia entrar na minha casa, que não faltava nada, que não foram colocados sobre essas prensas minuciosas de questionar caráter e herança, porque eu tinha minha casa, entrava na minha casa, eu entrava na casa deles, mas eu era independente. Eu era que pagava aluguel, que pagava tudo quando ia na minha casa. E na casa deles, o que era no namoro, por mais que meu ex-namorado de Linhares, ele trabalhava em família e tinha aquela coisa toda, mas eu não pagava aluguel, não tinha essas coisas. Mas e o outro que fazia medicina também tinha uma vida, tinha a independência dele, mas era sustentado, né? Tinha dinheiro, tinha coisa, mas era sustentado. Então, quer dizer, tinha carro, tinha 2 carros dentro de casa, tinha dinheiro para sair, tinha isso, aquilo, mas eu tinha minhas coisas e não tinha esse negócio de falar que gastava, senão a gente fazia as coisas baratas e quem pagava, pagava junto ou pagava não sei o que, não tinha isso. Então, não tinha uma zona de conforto para colocar o que foi a gravidade de achar que eu já iria ficar sozinha, que não seria a pessoa e também não era motivo para não ser. Então continuava pagando as minhas coisas, inclusive que eu lidava com situações estéticas, ou assim eu colocava, que era o limite da estética, viram estéticas e eu posso pagar isso e aquilo para entender o que aquelas desgraças dos novinhos que quiseram ganhar méritos nas minhas costas e ganharam, entre aspas, mas como eu substanciava as coisas e olhava se eu não tinha um filho, eu tinha um filho, que era ter um marido, ou olhar como se fosse um marido, eu comprei, tipo assim, de ajudar em tudo, entendeu? Ah, otimizei isso, sei que você quer fazer essa cirurgia, tirar essas pintas, isso aqui pra mim e pra você, desde meia, cueca, desodorante ou coisas de avaliar, sempre pensando, aconteceu algum acidente lá no outro lado da luta, acontecendo isso, você passar por aí, tem ninguém fazendo isso por mim, entendeu? Os méritos do que foi o fardo dos nossos TT. Febre, o que foi utilizar, escolher as pessoas te vendo na pobreza, o que vê a pobreza do outro, você tá filmando com uma casa toda... Oi, tudo bem? Boa tarde.